Fala galera, Charles aqui e nesse vídeo a gente começa com a resolução do primeiro challenge em SQL aqui dentro da plataforma do HackerRank, tá? Na aula passada, na aula 0, né? A gente iniciou criando a conta e conhecendo um pouco o que é o HackerRank, como ele funciona, quais são os recursos que ele tem, e nesse vídeo de hoje a gente inicia a nossa série de resolução de todos os challenges de SQL aqui disponíveis na plataforma. E são bastante challenges, tá? São mais de 100 desafios que tem aqui e a gente vai fazer um desafio a cada vídeo, porque eu pretendo não somente resolver o desafio, mas também trazer algumas dicas de SQL e ajudar você aí a aprimorar suas habilidades nessa linguagem, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora lá começar a nossa resolução, tá bom? Beleza, então, galera. Então a gente tá aqui na página de Prepare, tá? Do HackerRank, foi exatamente nesse ponto aqui que a gente parou na aula anterior, que é a página inicial, né? O dashboard depois que você cria a sua conta. Então aqui você tem todos os desafios ou as competições, tudo aquilo que você já está participando aparece nessa tela. Se você descer essa tela, você vai encontrar a área onde estão as linguagens, tá? Que você pode iniciar suas preparações e quando você iniciar suas preparações, elas vão aparecer nesse box aqui, tá? Então por enquanto não tem nenhuma, porque a gente não começou, mas a gente vai começar hoje com o primeiro challenge e a partir das próximas eles já vão aparecer aqui, tá? Então para começar, eu quero que você venha aqui e clique em SQL. Então é só clicar na guia Prepare, descer e vir até em SQL, tá? Então eu vou clicar aqui em SQL. Ah, e só para fazer um adendo, tá? Caso o seu tema esteja light, tá? Branco, porque eu acredito que na aula passada a gente fez com o tema padrão, então ele deve estar branco assim para você também. Basta que você venha aqui em cima, ó, perto da sua foto, tá? Onde você vai colocar a sua foto quando você terminar de preencher seu perfil, clica nessa setinha e clica aqui em Dark Mode, tá? Se você quiser o tema Dark. Eu prefiro o tema Dark e vou trabalhar com o tema Dark daqui para frente, tá? E aí você escolhe o que é melhor para você aí. Fechou? Então, ó, essa é a lista com todos os mais de 100 challenges de SQL aqui do HackerRank, tá? A gente vai resolver ele na ordem em que eles aparecem aqui. Por exemplo, nesse momento, o HackerRank está dizendo que o primeiro é esse, tá? Ele pode mudar isso em algum momento. Eu não sei se ele vai ou não, mas ele está dizendo aqui que o primeiro sugerido é esse daqui. Então a gente vai seguir essa linha que ele aparece aqui, tá? E não uma ordem de dificuldade fácil, médio ou difícil. Se aparecer um médio aqui no meio do caminho, a gente vai fazer também. Se aparecer um difícil, a gente vai fazer também, tá? Então a gente vai seguir ele nessa ordem, até porque isso vai facilitar pra gente a hora de construir o nosso portfólio daqui a umas 3 ou 4 aulas, tá bom? Então vamos seguir aqui desse jeito, resolvendo esse primeiro aqui. Então para resolver ele, basta que você clique nele e ele já vai abrir a área de resolução, tá bom? Então aqui é a área onde a gente vai poder ter acesso ao problema. Então o problema vai estar descrito aqui em cima e certamente em inglês, tá? Recomendo que você se esforce um pouquinho para entender o que está escrito em inglês. Pode copiar isso aqui e colar no tradutor, mas eu recomendo que você tente entender primeiro em inglês e depois, se não conseguir entender, joga num tradutor ou uma palavra ou outra que você não entendeu, você joga no tradutor para te ajudar a aprimorar o seu inglês, tá? Aqui eu vou ler para vocês, eu vou interpretar, mas eu recomendo que você incorpore isso na sua carreira, porque depois de SQL, o inglês é um dos requisitos assim fundamentais para se disputar vagas, seja brasileiras ou seja em outros países, tá? Então é bom que você já comece a trabalhar o seu idioma a partir de agora, tá? Então fechou, a gente tem o comando da questão aqui em cima e a gente tem as informações da tabela que ele vai geralmente falar ali em cima, ou seja, ele está falando da tabela CIT aqui em cima. Então aqui a gente tem a estrutura da tabela CIT, ou seja, as colunas e o tipo de dado da tabela CIT, e essa é uma informação que a gente vai usar para começar a pensar na construção da nossa query, tá? Então a gente vai usar essas informações aqui. Então vamos começar, vamos ler. Então o enunciado pede o seguinte, ele pede para a gente fazer uma query que traga todas as colunas para todas as cidades americanas, essa informação aqui é muito importante, todas as colunas para todas as cidades americanas na tabela CIT, ou seja, nessa tabela aqui. A gente não precisa ter acesso à tabela, a gente não precisa ter acesso aos dados que estão na tabela, a gente não precisa conhecer ele, a gente só precisa conhecer a estrutura que ele tem, tá? Então a gente consegue conhecer isso baseado nesse dicionário de dados aqui, nesse mini dicionário de dados. Então ele quer que a gente traga da tabela CIT todas as cidades americanas, e aí
e todas as colunas de todas as cidades americanas. E aí ele coloca algumas condições para gente, ou seja, ele quer os registros onde as populações são maiores que 100 mil, tá? Ou seja, eu não quero todo mundo, eu quero todas as colunas da tabela City onde a população é maior que 100 mil. Então, se tiver alguma cidade americana com uma população de 80 mil, ele não quer que volte na query aqui, certo? Ele quer somente as populações acima de 100 mil. E aqui no finalzinho ele fala que o country code para a América é USA. Essa informação é relevante porque essa é uma tabela City e não uma tabela City America, ou seja, cidades americanas. Então significa que eu não tenho acesso aos dados, mas como ele está colocando aquilo na questão, eu imagino que a gente vai ter outras cidades que não só cidades americanas ali. Então, por isso que, usando essa coluna, Country Code, que você vê aqui, né, no enunciado e vê aqui também, então usando essa coluna Country Code, eu vou ter que colocar uma condição que busque apenas as cidades dos Estados Unidos, com aquela flag USA ali. Então a gente tem aqui duas condições, tá? Você percebe? A gente tem a condição ser da cidade americana, através do Country Code USA, e também ser população maior que 100 mil. Duas condições. E se você já está aí bem desenvolvido com os seus estudos de SQL, você sabe que você vai ter que usar uma condição where para fazer isso, tá? Uma cláusula where ali para filtrar essas duas condições. Então vamos lá, vamos começar a escrever a nossa query aqui, tá? Então primeira coisa, query all columns for all American cities. Então, query all columns. Como que você faz para fazer uma query que traga todas as colunas? Simples. Select, padrão e asterisco. Se você está bem familiarizado com SQL, você sabe que você não precisa vir aqui e escrever o nome de todas as colunas. Assim, ó. Não precisa fazer isso aqui. Você pode simplesmente colocar asterisco, porque isso aqui é a mesma coisa que dizer para o SQL, traga todas as colunas que estiver naquela tabela. Se tiver 10 mil colunas, ele vai trazer as 10 mil colunas, tá? Não as linhas, não os registros, mas as colunas. Então, selecione todas as colunas from City. O que isso aqui significa? Ele está falando que é da tabela City. Então, como eu estou falando que eu estou buscando todas as colunas da tabela City, selecione todas as colunas da tabela City. Top! Se eu fizer a minha query desse jeito, se eu parar aqui, eu vou sim trazer todas as colunas da tabela City. Só que eu também vou trazer vários registros, eu vou trazer todos os registros dessa tabela. E não é exatamente isso que eu quero, né? A query, o exercício pede para a gente trazer apenas os registros que são de cidades americanas e que são de populações maiores que 100 mil habitantes, tá? Então agora, como eu já estou trazendo todas as colunas da tabela City, eu vou criar uma condição que me permita trazer agora apenas os registros que o exercício pede, os registros de interesse na minha query, tá? Ou na minha análise. Para fazer isso, eu vou dar um Enter, tá? Para passar para a linha de baixo e vou digitar o where. Where é a cláusula que permite que a gente coloque filtros aqui no SQL. Então eu estou dizendo, selecione todas as colunas da tabela City, onde a população, nesse caso, population, vamos criar primeiro a população, é maior que 100 mil. Ou seja, sinalzinho de maior, padrão, população maior que 100 mil. Então eu estou dizendo, olha para a coluna population, nesse caso aqui, a coluna population, e dessa coluna population você vai olhar para as linhas dessa coluna population e vai trazer para mim apenas o registro inteiro onde nessa coluna population o valor for maior que 100 mil. É isso aqui que isso aqui está dizendo, tá? Se eu fizer desse jeito, ainda não está completo, tá? Porque nesse caso, eu estou trazendo todas as colunas da tabela City, onde a coluna population tem mais de 100 mil. Só que se tiver uma cidade do Brasil, por exemplo, com população maior que 100 mil, ele também vai vir no registro. E se vier uma cidade que não seja americana no registro, o desafio vai falhar. Então a gente vai ter errado no nosso código, porque falta mais uma condição aqui. Ou seja, além de ser uma população maior que 100 mil, eu quero que apenas seja de cidades americanas. E é isso que ele fala aqui no finalzinho, tá? Ele fala aqui, na coluna Country Code, o código para cidades americanas é USA.
Então eu vou vir aqui e vou colocar mais uma condição para buscar também cidades USA, cidades americanas. Só que não é colocando mais um where, tá? Se você está muito atento e está caminhando bem com seus estudos de SQL, você sabe que não é isso aqui que eu tenho que fazer. Country code e colocar o código USA. Não, eu não preciso colocar mais uma cláusula where, eu não posso colocar mais uma cláusula where, tá? Eu só posso colocar uma. Então, nesse caso aqui agora, eu vou precisar colocar um comando end, tá? Ou seja, eu quero todos os registros onde a população, a coluna população for maior que 100 mil e a coluna country code for igual, e aí tem várias formas de fazer isso aqui, tá? Mas assim já funciona pra gente, for igual a USA. Ou seja, essa coluna for igual a USA e essa coluna aqui for igual a 100 mil, certo? Então são duas colunas ali, duas cláusulas. Então, se você precisasse fazer mais uma cláusula, colocar mais uma condição, você poderia colocar mais um end aqui e colocar a condição. Também o nome da cidade, ou o ID, ou alguma outra cláusula, tá? Isso aqui vai acontecer em outros challenges que a gente vai resolver, tá? Mais de uma condição, no caso mais de duas condições, tá? Mas para esse exercício aqui, a resolução está aqui, nesse caso aqui. Só que a gente precisa testar isso antes da gente submeter o desafio final, certo? Para a gente pegar ali a nossa notinha. Então, para a gente testar, e aí você pode fazer isso sem medo, tá bom? Toda vez que você estiver tentando resolver um exercício aqui, que você achar que você terminou e você quiser testar para ver qual é o resultado que isso está trazendo, ou para ver se a sua solução já está funcionando, você pode finalizar isso aqui e, ao invés de clicar em Submit Code, você vai clicar, tem que colocar um xizinho aqui, ao invés de você clicar nesse, você vai clicar nesse daqui, ó, Run Code, tá? Pode clicar sem medo, porque isso aqui é só teste. Então eu vou clicar e vou esperar. Ele está processando e se aparecer esse verdinho aqui, congratulations, escrito parabéns, significa que você fez a sua query certa, ela está correta e você pode partir para o submit. Agora, se aparecer algum erro ali, você precisa dar uma olhada no que está aparecendo aqui como resultado, tá? Porque isso aqui é bom, porque você está fazendo uma query no banco e geralmente ele vai te trazer algum resultado, certo? E se for um resultado errado, é importante que você veja aqui o que ele está te dando, tá? E é bom porque o HackerRank ele é muito bom nesse aspecto, porque ele te mostra o que ele está esperando, certo? O resultado correto seria esse aqui. Se você escrever a sua query do jeito errado, ele vai te mostrar o erro aqui, e aí você vai poder comparar e vai poder inferir onde você está errando ou não, vai ajustar a sua query e vai rodar de novo para ver se você está acertando. Você só vai conseguir passar daqui e resolver esse challenge com sucesso quando o seu resultado aqui no output foi igual ao output esperado pelo HackerRank, tá? Então, nesse nosso caso aqui, a gente já conseguiu fazer, essa é a solução. Então você pode vir aqui sem medo e clicar em Submit Code, tá? Então eu vou clicar em Submit Code, ele vai iniciar a avaliação e se tiver tudo certo, ele vai dizer para mim que eu acertei e que eu finalizei aqui com sucesso esse challenge, tá bom? E se você conseguiu fazer isso aqui, parabéns, você resolveu o seu primeiro challenge aqui na plataforma do HackerRank, tá? Então, na próxima aula a gente vai resolver o challenge 2, tá? Então a gente vai seguir nessa dinâmica aqui, resolvendo um challenge de cada vez, tá bom? Então vamos voltar aqui. Ó, você percebe que você ganhou 10 mil pontos. E aí você consegue, inclusive, passar para o próximo challenge daqui mesmo ou voltar para cá. Eu gosto geralmente de voltar aqui, ó. Então eu vou voltar aqui para o meu SQL, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. E aí a gente vai ver que, na verdade, você percebe que ele desapareceu daqui, tá? Aqui já tá o próximo que a gente vai resolver na aula 2, você percebe que já é o 2. Mas se você clicar aqui em Unsolved também, ou na verdade Solved, vou mostrar os dois, ó. Você marcar o Solved, você vai perceber que tá aqui o que você já resolveu, tá? Se você desmarcar e mostrar tudo, você tem aqui, ó, que esse daqui, que é o Query 1, já foi resolvido, tá? A gente tem aqui, ó, ele já tá resolvidinho, foi o que a gente acabou de resolver. Essa aula a gente gastou um tempinho a mais para explicar como funciona toda a parte ali da ferramenta, como funciona aquela área da execução dos códigos, como funciona essa parte aqui de voltar, de ver quais estão resolvidos ou não.
Na partir dos próximos, nos próximos challenges, no 2, no 3, no 4, a gente vai ser muito mais direto, tá? A gente vai entrar, vai começar a escrever a query, vai interpretar a query, vamos conversar sobre o SQL, vamos finalizar o challenge e vamos finalizar o vídeo para passar para o próximo vídeo, tá? Então a gente vai fazer isso um vídeo de cada vez, que é para o vídeo também não ficar gigante com meia hora e também para ele não ficar maçante demais e misturando conteúdos, né? A gente vai focar sempre em uma query, na query de desafio para cada challenge, fechou? Então, se você curtiu, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação toda vez que eu soltar um challenge novo e de compartilhar com seus amigos também, para que eles possam estudar e aprender junto com você, tá bom? Se você não conseguiu por algum motivo chegar nesse mesmo resultado que eu, por favor, coloque aí nos comentários onde você teve mais dificuldade, qual tipo de problema você teve, e eu vou deixar também no comentário fixado essa query aqui, a mesma query que eu fiz aqui, caso você queira usar ela aí ou comparar com a que você está fazendo e ver de repente onde você está errando ou o que você precisa ajustar, fechou? Então a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, tchau, tchau.